nesse aniversário hoje de casa, as portas que se abrem como casa espírita. Seja bem-vindo à palestra até 11h15. Ok? Atrás de você um relógio. Pode ir até 11h15. Seja bem-vindo. Gente, bom dia. Bom dia aqui aos presentes, né, que eu chamo de encarnados, e aos online eu chamo de desencarnados, só simbolicamente, tá? Todo mundo é encarnado. Então, agradecendo a oportunidade, né, desse dia de hoje, agradecendo a Jesus, né, por podermos estar aqui, com entrevista, e a gente acaba vencendo os imprevistos e a coisa acontece. Bom, nós estamos aqui hoje, então, para uma comemoração. Durante o mês vai ser a comemoração do aniversário do nascimento da casa. E, então, foi proposto que a gente falasse um pouco sobre as portas que se abrem com uma casa espírita. Ao comemorar mais um ano de existência da Fraternidade Espírita Irmão Chico, gostaríamos de parabenizar a casa através dos seus dirigentes e frequentadores, especialmente aqueles que a sustentaram física, moral e espiritualmente. Tanto pelo lado físico quanto espiritual, fazendo com que sobrevivesse por esses 11 anos. Diz a Joana de Artes que depois de 10 anos, que está consolidado. Então já está consolidado, né? Fazendo 11. O médium Divaldo Pereira Franco, em palestra proferida na Casa de Oração Bezerra de Menezes, em 8 de maio de 1998, lembra que Kardec estabeleceu como normativa de dignificação do movimento espírita trabalho, solidariedade e tolerância. Ok? Trabalho, solidariedade e tolerância. Embasado nos ensinamentos de Pestalozzi, foi seu grande educador. Através do trabalho, o indivíduo administra o conhecimento, liberta-se, esclarece-se. A solidariedade conduz à união, tornando o ser parte integrante e equilibrada de um todo. E a tolerância permite a convivência e a compreensão dos limites de cada um, inclusive os próprios. A casa espírita, então, é um lugar de trabalho para todos, de solidariedade entre todos e de tolerância para com todos. Importante a gente guardar isso, né? Nós estamos, então, em uma comemoração de aniversário da casa, como todas as comemorações deveriam ser assim, chamar para uma grande reflexão em torno do acontecimento, do que passou, do momento presente e do futuro. Então, nós temos que nos organizar, reorganizar sempre, especialmente em termos de casa espírita, para fazer o nosso crescimento, para melhorar cada vez mais. Individualmente também acontece isso com todos nós. Deve acontecer. Diz, então, que ela é também uma escola, oficina, e, ao mesmo tempo, pronto-socorro e hospital de almas, onde consolo, esclarecimento, trabalho e amor são as terapias oferecidas pela casa. Assim, quando abrem-se as portas de um centro, de uma fraternidade, de uma associação, ou seja lá que nome tenha, não são somente as portas físicas, mas também e principalmente as portas espirituais. Como nós vamos chegar nisso, então? Nós vamos partir a partir do 5, tá? Assim? É assim. Olha só. A gente tem que contar uma historinha, né? A historinha é a seguinte. Em 1992, por aí, a gente estava reiniciando a nossa casa, já com quase 40 anos de existência na época, mas era na sede nova. A gente tinha acabado de ganhar. Então, a gente estava realmente reestruturando a casa. E convidamos o Oswaldo Abreu, que
que é irmão do Honório Abreu, né? Os dois já desencarnados, nós convidamos o Oswaldo para fazer o estudo com a nossa sobre a organização da Casa Espírita. E convidamos, porque colocamos o tema, né? Era um tema também de aniversário da casa, a gente fazia uma semana direta de comemoração, cada dia com um tema. E esse tema me deixou muito curioso. A Cida até falou aqui, né? Nós estamos curiosos, não, foi a Vani que falou. Nós estamos curiosos para saber que portas são essas. E eu fiquei curioso para saber o que queria falar. O que esse cara vai falar sobre a organização da casa, assim, numa palestra? Né? Eu estava iniciando também na época lá, não tinha noção, hoje não tem noção quase nenhuma, né? Naquela época não tinha nada. Aí veio o Oswaldo. Aí ele disse para nós o seguinte, falou assim, olha, quando uma casa espírita se abre, várias portas espirituais se abrem junto com as portas da casa. Então, essas portas que se abrem, elas organizam a casa, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista espiritual. E disse, as portas que se abrem são a da casa de oração, da oficina de trabalho, do hospital, do pronto-socorro, da casa de caridade e da escola. Aí foi bom, claro, então é essa a ideia. É uma ideia de organização da casa que dá um resumo das atividades da casa através de cada porta específica que há. Com essa orientação, nós baseamos para fazer o estatuto da nossa casa na época. E pegamos cada uma dessas portas e organizamos uma, a gente chamou de secretaria. Então, por exemplo, Secretaria de Ação Doutrinária e Mediúnica, Secretaria de Ação Financeira, Secretaria de Ação Social, e organizamos a casa toda dentro disso aí. E entendemos, e cada dia mais a gente entende isso, que a casa tem uma estrutura, tem uma organização, e que essa organização precisa funcionar. E aí vem um outro detalhe importante. Essa organização funciona com a colaboração das pessoas. E esse é um dos pontos importantes. O quanto nós precisamos nos esforçar e nos oferecer como voluntários para que a casa funcione. Que sem as pessoas não tem casa funcionando. A casa física. A espiritual já sempre funcionou. Quando existia espiritismo, as portas e a casa espiritual já funcionavam. Quando vem o espiritismo, abre a porta física, aqui, junto à espiritual que já estava aberta. Mas as atividades são muito parecidas. Para cada atividade, equipes espirituais se juntam para que encarnados e desencarnados trabalhem em função de outros desencarnados ou encarnados que estejam em condições de dificuldade. Então, tem uma dinâmica muito importante que é interessante a gente entender. Todos nós chegamos na casa espírita, eu falo todos atrevidamente, mas vou melhorar. Quase todos nós chegamos à casa espírita pedindo ajuda. Certo? Quando nós chegamos numa casa espírita pedindo ajuda, ela está aberta para nos receber. Quem nos recebe? As pessoas que estão lá. Nas diversas funções que está tudo organizado, estruturado, para receber aquele que vem pela necessidade. Como eu cheguei, como eu imagino que muitos aqui chegamos em dificuldades. Chegou na casa com dificuldade, nós somos atendidos, somos ajudados. Toda vez que nós somos ajudados, principalmente considerando a questão espiritual, nós somos convocados a agradecer. Gratidão. O Paulo diz, né? Em tudo dai graças. Então, assim que você entende, você vai começar a dar graças por tudo. Agradecer. Mas agradecer não é você dizer muito obrigado.
Ah, eu agradeço, Senhor. Você repetiu o poema da gratidão do De Volta todinho, né? Falando toda aquela gratidão lá, toda aquela poesia. Mas se você fizer a poesia parado em algum lugar fazendo a poesia, ou fazendo a prece ou a gratidão sem agir, praticamente nada vai acontecer. Acontece um movimento dentro de nós, na nossa intimidade, com a prece. Mas, fora, quer dizer, tem todo um trabalho para ser realizado, para ser materializado, e só com a mentalização de uma prece não vai acontecer. Então, nós temos que somar a prece com a ação. E aí vem a parte de cada um que chegou e vai se transformar em um trabalhador agradecido, transformando a gratidão em trabalho para casa, para os outros que vão chegar com necessidades maiores. Essa é a dinâmica da casa. E a casa funciona e cresce, vai passando os anos e vai melhorando cada vez mais, na medida que todos se empenham em fazer alguma coisa boa pela sua gratidão, pelo seu sentimento por tudo que conseguiu, pela crença que desenvolveu, porque viu que melhorou. Então, eu sei que a minha vida melhorou desde aquele primeiro dia que eu entrei na casa espírita. E sei, e já vi uma infinidade de pessoas. Mesmo que elas não tenham percebido, eu, às vezes, de longe, eu vi muitas pessoas que entraram na casa de um jeito e depois de pouco tempo elas se transformaram numa pessoa completamente diferente. Até a aparência muda. Eu costumo dizer que a gente fica mais bonito. Né? Você chega na casa espírita lá, você vai se transformar, você vai ficar até mais bonito. Né? Fica mais jovem. O pessoal fala que os espíritos ficam mais jovens, se mantêm mais jovens. Então, quer dizer, isso é uma parte física, mas tem a melhora íntima, a melhora espiritual. E essa que é a mais importante. Né? Agora, ela vai se manter com a atividade, com o trabalho, com a devolução, com o que nós chamamos de caridade, que vai manter o funcionamento e a dinâmica da casa. Tá? Então, dentro disso, nós vamos passar. Esse negócio saindo toda hora aqui. Nós vamos passar por cada uma dessas portas. Então, por exemplo, no caso é a porta da casa de oração, né, que seria o 5. Casa de oração, é a primeira porta que abre. Por que a porta da casa de oração? Porque na casa espírita, tudo começa com prece. E tudo finaliza com prece. Então, nós aprendemos a orar. Nós aprendemos a orar com qualidade. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 649, o Kardec pergunta para os Espíritos, né? Em que consiste a adoração? Bom, a lei de adoração, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Naquelas 10 leis morais, a primeira é a lei de adoração, que é o capítulo 2. Na lei de adoração, é a que regula a oração. É a que regula a nossa relação com Deus. Então, a primeira coisa é a nossa ligação com Deus através da oração. Em que consiste a oração? Ele fala, é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima dele a sua alma. Então, pela oração, pela adoração, nós nos aproximamos de Deus. Deus é o Espírito. Nós somos espíritos. Sendo espíritos com Deus, quem está em crescimento somos nós. Então, uma coisa que a gente está insistindo até, para a gente mudar um pouquinho essa visão de oração, de não ficar só de repetição de palavras, é sim, repetir as palavras, mas principalmente mentalizar as palavras, as ideias que são sugeridas através da oração. Então, nós aprendemos na Casa Espírita que a qualidade da oração, no Evangelho fala da eficácia da oração. Mas como que a oração vai ter eficácia?
quando ela é seguida da ação, quando ela é seguida do comportamento. Como que é isso? Não é só eu deitar lá, por exemplo, sentar ou ficar num lugar recolhido e orar? Sim. Mas é preciso o complemento, a materialização disso. E variar, Senhor. Sempre variar as orações para não ficar aquela rotina. Sim. Sempre variar para não ficar aquela rotina. Isso. Para Deus entender que você está variando as orações. Sim. Então, Deus entender e, principalmente, nós entendermos qual foi a oração, o que nós dissemos na oração e o que nós temos que fazer para que a oração tenha valor. Então, quando você diz a oração que Jesus ensinou, né? Pai nosso que estás nos céus, você está se dirigindo a Deus, ao Espírito, que é Deus que está em algum lugar, né, no universo todo, mas é o Espírito que nós somos. Então, tudo que eu falar neste momento, eu estou falando com Deus e comigo. E eu estou conversando com Deus através daquilo que passa por mim. Aí eu falo assim, santificado seja o teu nome. Eu preciso entender que o nome de Deus já está santificado. Tá? Como que é, então, santificar o nome de Deus? É a minha ação que vai santificar o nome de Deus nas diversas situações, nos meus diversos comportamentos do dia a dia. Então, se eu oro, se eu faço o Pai Nosso completo, mas eu continuo maltratando as pessoas, se eu continuo agressivo, briguento, se eu continuo prejudicando, se eu continuo agindo erradamente, eu falo da santificação do nome de Deus, mas eu faço exatamente o contrário dessa santificação. E não tem resultado. Exatamente. Né? Então, você fez o contrário. O resultado é nulo. Porque você falou uma coisa e fez outra. Fez o contrário. Né? Ou seja, continuou do mesmo jeito. Você diz para Deus assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Está no Pai Nosso, né? Aí entra em desespero, porque tem uma guerra lá na Rússia, lá com a Ucrânia, né? Aí entra em desespero aqui, por causa de uma guerra que está lá. Entra em desespero porque tem uma pandemia. A pandemia é real? É fato, é real. Mas eu vou entrar em desespero por causa da pandemia? Não. Eu falei com Deus que confie na vontade dele. A vontade de Deus, às vezes, nem é vontade, é uma permissão. Porque, claro que Deus não quer que a gente adoeça. Mas ele precisa permitir que a gente adoeça, porque a doença é um recurso utilizado por ele mesmo para que nós alcancemos a cura. Então, ele precisa permitir que aconteça. Aí eu falo com ele, eu confio no Senhor, né? Seja feita a sua vontade aqui, igual é feita aí no plano espiritual. Mas eu acho contrariamente. Aí eu desenvolvo medo, desenvolvo desespero. Eu sei, e todo mundo sabe, que a gente tem que morrer um dia, tem que desencarnar, né? E já falei com Deus, quando chegar a minha hora, essa hora é a vontade de Deus, porque o universo precisa continuar. Eu preciso continuar no meu processo de evolução. Mas eu entro em desespero quando chega essa possibilidade. Então, isso é a qualificação da oração. É você fazer a oração valer através da sua atitude, do seu comportamento, para que ela tenha uma real qualidade no dia a dia. E não ficar só na repetição de palavras. E assim vai. Então, por exemplo, como o nosso irmão disse aqui, você pode e deve variar a oração de acordo com o momento, a situação, a dificuldade. Não tem que ser uma oração decorada, por exemplo. Não, uma Ave Maria, um Pai Nosso. Contínuo, né? Hein? Contínuo. Isso. Você tem que
conversar com Deus. Né? Conversar com Deus para que Deus ouça a sua oração. Né? Você acredita que Ele vai ouvir a sua oração, mas que você ouça também. E forme as suas imagens a partir das palavras que você disse para Deus, mas que são para você também. Certo? Só mais um exemplo do Pai Nosso, a gente fala assim: perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores ou devedores. Aí a primeira parte já está feita. Que Deus perdoa. Independente de pedir ou não, Deus perdoa. Como? Dando oportunidade para que a gente concretize o perdão através do perdão ao outro. Aí essa segunda parte é a parte mais mudada do Pai Nosso. Porque em vez de a gente pegar objetivamente e entender que é isso que está escrito lá, na maioria das versões da Bíblia, pelo menos, é falar, me ensinando, ele já ensinou a perdoar. Então, é bem objetivo, é bem claro. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou. Eu não entrei em sintonia com o perdão divino. Não é que Deus quis me prejudicar, me castigar, porque eu não perdoei. É porque o perdão é uma necessidade de cada um. Se eu não perdoo, eu fico com a consciência pesada ainda, porque o problema está na minha intimidade. Então, eu tenho que agir nesse sentido. Eu pedi a Deus, me perdoe. Ok, eu já sei, Deus já me perdoou. Como? Me deu a oportunidade. Então, agora é hora de encontrar com o meu inimigo. De alguma forma. Eu vou encontrar com o meu inimigo e eu, para confirmar o perdão que eu pedi a Deus, eu tenho que respeitar pelo menos o meu inimigo. Eu não devo desejar mal para ele. Eu devo conviver com ele de uma forma, pelo menos, fraterna. Então, isso nós vamos aprender na Casa Espírita através da oração. E quando nós iniciamos e terminamos as nossas reuniões, as palavras que nós dizemos, o agradecimento que fazemos às vezes, tudo precisa ficar memorizado de alguma forma para que tudo se transforme em alguma ação positiva. Então, essa é a porta da casa de oração. Tá? A segunda porta é a porta da casa. Vou deixar. É a oficina de trabalho. Então, é uma porta que abre uma oficina de trabalho. Como que é isso? Oficina de trabalho. Quais são as atividades que tem numa casa espírita? Então, que a gente vai chamar de oficina de trabalho já bem objetivo, bem materializado até. Então, você tem lá campanha do quilo, tem sala de costura, enxovalzinho, cesta básica, sopão, bazar, as diversas promoções e eventos que acontecem, a recepção da casa, a livraria, o espaço cultural que a casa tem, a assistência social, o coral, né, no caso nosso, que é o coral espírita, mas coral em geral. Ou seja, todas as atividades físicas, externas da casa, estão dentro dessa porta da oficina de trabalho. Trabalho físico. Só que não existe em nenhuma casa de oração, não importa o nome, alguma atividade que não tenha o seu componente espiritual. Todas as atividades têm o componente espiritual. Então, os amigos espirituais trabalham junto conosco em toda a atividade. Porque não é, por exemplo, só a campanha do quilo. Seria você pegar uma sacola, sair daqui com uma sacola, vai de casa em casa pedindo alguma coisa para oferecer para os mais necessitados. Tá? Então, essa é a parte física. Mas quando você vai para fazer a campanha do quilo, você vai levar uma mensagem. Já fiz isso. Isso. Então, você leva a mensagem
e vai levar a mensagem do Evangelho para as pessoas que vão receber. Tá? Esse é um componente mais espiritual do que físico para cantar a campanha do Kiko. Quando você vai, não importa quem foi. Se você vai fazer uma tarefa, você está indo levar o seu exemplo de comportamento cristão através daquela tarefa. Você está dando o exemplo, levando o exemplo e está vivenciando o exemplo. Com esse exemplo, você vivencia a humildade, a simplicidade. E o que nós generalizamos como caridade, nós vamos chegar lá. Certo? Então, em todas as atividades vai acontecer isso. Na campanha do Kiko, cada atividade é preciso a gente saber que existem trabalhos espirituais sendo feitos em cada atividade específica. Porque essas atividades são oportunidades que nós temos para exercer a caridade, para fazer algo em agradecimento pelo que nós recebemos e oferecendo aos outros a nossa gratidão em forma de trabalho. Todas essas atividades, então, acabam acontecendo isso. E é maravilhoso. Nós somos nós. Isso. Não é? Quer dizer, é quanto você pode oferecer da sua parte, fazer a sua parte. Tá? Quanto ao próximo? Pronto-socorro. Pronto-socorro. O que seria o pronto-socorro? Vou passar a lista, eu vou falar aqui. Pronto-socorro. Você tem. Então, nós temos aqui as reuniões, que são emergenciais, como assim, a desobsessão, o tratamento de saúde espiritual, captação, socorro aos suicídios, pronto-socorro espiritual. E cada atividade dessa está dentro do pronto-socorro, é a emergência, mais pelo lado espiritual. Então, você chegou a casa, vem trazendo a sua emergência. Só imaginar, quando vai para o pronto-socorro lá de Belo Horizonte, por exemplo, quem vai para lá vai em situação de emergência, para ser tratado. Vai chegar e vai ser levado para um ambiente onde a pessoa possa ser atendida de acordo com a enfermidade que ela tem. Normalmente, o resultado de um acidente, às vezes a pessoa bateu a cabeça, então ela vai para um setor. Às vezes a pessoa quebrou a perna, vai para outro setor. Então, teve um problema lá na região aqui do intestino, por exemplo, então ela vai para setores diferenciados. Assim é a casa espírita, assim é a casa de oração. As pessoas serão atendidas. Então, nós temos as reuniões, né, que são um atendimento que aí é combinado. O lado físico e o lado espiritual. Então, se você vai fazer uma reunião de desobsessão, generalizando todas as reuniões mediúnicas, o que nós fazemos? Os espíritos vêm, através dos médiuns, e tem alguém que vai conversar com eles, para orientá-los, para impedir vingança, para impedir perseguição espiritual, para impedir que espíritos estejam ligados a pessoas, às vezes sem saber, transmitindo as suas dificuldades para aquelas pessoas. Então, vai ser feito um trabalho de emergência, pronto-socorro. Esses espíritos, você entrou aquela porta ali, já tem uma equipe espiritual aqui. Essa equipe vai receber aqueles que estão com dificuldade do outro lado e já vão levá-los para os ambientes onde eles serão tratados imediatamente, que é a função do pronto-socorro. Depois eles serão levados para essas reuniões de desobsessão e todas as outras. Nós temos aqui, que a gente sempre coloca a regra do socorro aos suicídios. O socorro aos suicídios, algumas casas têm, não é muito comum especificado. Né? Na nossa casa, nós temos que eu sempre coloco isso. Por quê? É um socorro que até um determinado tempo não era considerado. Porque os suicidas eram considerados, inclusive pelas religiões, como criminosos sem remissão, sem perdão, sem oportunidade, porque a pessoa tentou contra a própria vida. Com o tempo, e conhecendo a doutrina e estudando o Evangelho, nós fomos chegar à conclusão
que Jesus não falou de perdão, ele não colocou nenhuma restrição. Quando ele responde para o Pedro, por exemplo, lá, que não é para perdoar até 7, mas até 70 vezes 7, a gente estava entendendo que ele estava falando de um perdão incondicional, de um perdão infinito. Então, se existe um perdão infinito e incondicional, é para todo mundo. Inclusive, principalmente para as pessoas que causaram a si mesmo ou aos outros dificuldades maiores. Eles vão viver e sofrer as consequências do que fizeram, mas terão oportunidade de redenção, todos, sem exceção. Eles precisam de uma voz espiritual. Sim. Então, aí vem esse socorro espiritual através deste pronto-socorro que é aberto na casa espírita. Cada casa de oração, isso é feito de uma forma. Não é? Mas, então, é um socorro de emergência. Essas pessoas são socorridas, são encaminhadas para departamentos espirituais da casa e vão fazer tarefas, participar de tarefas, assistir, às vezes, no primeiro momento, para aprenderem como eles podem caminhar para a própria redenção. Que, na verdade, quando eles tiverem condição de agradecer pelo socorro que tiveram, eles vão se redimir nesse sentido. Né? Então, é importante que eles tenham essa assistência inicial, como nós tivemos quando chegamos, para que depois a gente continue trabalhando e construindo a própria redenção. Tá? A outra porta é do hospital. Mas tem pronto-socorro e tem hospital? Tem. Por quê? No pronto-socorro João 23, ele é pronto-socorro e hospital. Primeiro você vai ser socorrido emergencialmente. Depois você vai para uma enfermaria ou para um apartamento e lá você vai ser tratado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 dias no hospital. Então vai dar uma continuidade ao tratamento. Como que é o hospital da Casa Espírita? Nós temos a reunião de educação mediúnica, nós temos as reuniões públicas, nós temos a fluidoterapia, que é o passe, a água fluidificada, nós temos o atendimento fraterno, a mocidade espírita, a evangelização infantil, a orientação espiritual psicografada. Cada atividade dessa é a manutenção do tratamento que a pessoa precisa. É o tipo de medicamento necessário para que a pessoa possa dar continuidade à sua cura. Certo? Então, por exemplo, uma reunião pública. Na reunião pública, nós temos aqui o remédio. Qual que é o remédio oferecido aqui todo domingo pela manhã aqui na reunião pública? O remédio vem através de uma tarefa, de uma palestra, de um tema que vai ser estudado. Aí suponhamos que a gente traga aqui um tema do Evangelho. Então, naquela manhã, nós vamos trazer um assunto específico. Qual foi o tema aí da semana passada? Você lembra? Eu não lembro. Semana. A última que você veio aqui? Não. Perdão e auto-perdão. Então, olha só. A penúltima, no domingo, né? É o que você fez dia 3. Domingo anterior, dia 3, né? Dia 3 foi esse tema. Semana passada, perdão e auto-perdão. Então, qual foi o remédio? O remédio foi perdão e auto-perdão, baseado no Evangelho e na doutrina. Kardec e Jesus trazendo para nós uma visão ampla de perdão e de auto-perdão. Então, eu preciso perdoar ao outro e preciso perdoar a mim mesmo. Quantas dores, quantas enfermidades, quantas dificuldades nós temos por falta de perdão ao outro e por falta de perdão a nós mesmos. É o remédio. Quando você entende a mensagem do perdão, você sai mais confortado, você sai medicado, porque você vai levar um outro entendimento, com o que até então não tinha entendido. Sai com a alma mais leve, né? Exatamente. Você sai com a alma mais leve, mais tranquilo, você entende que é possível você eliminar a culpa.
A culpa em si já é uma doença, uma enfermidade, às vezes. Né? Mas ela gera outras enfermidades. Ela leva a pessoa para outras dificuldades. Por exemplo, a depressão. A depressão, uma das causas da depressão está relacionada com culpa. Com o acúmulo de culpas do dia a dia, as conscientes e as inconscientes. Muitas pessoas entram em depressão por culpa. Você vai fazendo um monte de coisinha errada sem perceber. Vai ferindo a lei de Deus, sem perceber. Cada vez que a gente fere a lei, a gente automaticamente faz um registro de culpa, porque feriu a lei. É uma responsabilidade que você vai assumir. Tem aquelas que você nem percebe que fez errado, e tem aquelas que você sabe que fez errado. Isso tudo vai acumulando. Quando vai acumulando e você não consegue resolver, e às vezes nem sabe como resolver, você vai ficando numa espécie de uma pressão com essa carga que você vai acumulando na sua mente, no seu coração, no seu sentimento, nas suas emoções. Se você não consegue externar essas emoções e não consegue resolvê-las, elas vão sair de alguma forma através de alguma enfermidade. Entra em depressão. Hein? Entra Entra em depressão. Enfermidade física, começa a aparecer umas coisas, né? Umas alergias, né? Começa a aparecer umas dores daqui e dali. Uma gastrite. medo. Gastrite, medo, insegurança para você conviver por aí. Você começa a ter dores localizadas, dificuldades localizadas. Por exemplo, às vezes, você está focado em falar da vida alheia. Sabe? Aí, de repente, você começa a ter uma série de manifestações de problema na garganta. Aí, mas eu estou com uma coisa na garganta que não sai de jeito nenhum, né? Aí você vai, faz tratamento, faz exame, toma remédio, toma antibiótico, melhora, uns dias volta tudo de novo. Por quê? Porque não mudou. Não tem cura. Aí, quer dizer, a cura só vai acontecer quando você mudar. É aí que vai entrar. Bom, para eu me perdoar, eu preciso primeiro me perdoar. Como? Me dando a oportunidade de consertar o que eu fiz errado. Perdão é isso. É a oportunidade para refazer, fazer de novo, fazer direito. Aí sim, eu vou começar a pensar. Então, todo esse remédio vem através das reuniões, na mocidade, na orientação espiritual que a gente recebe, no tratamento, assim, de uma maneira geral, a gente está. O hospital espiritual é o lugar que nós vamos passar a frequentar, porque nós somos eternos doentes aqui, doentes da alma. Nós estamos em tratamento, nós estamos num mundo de prova e de expiação. E sendo um mundo de prova, e principalmente de expiação, nós estamos consertando uma infinidade de dores que nós viemos trazendo do passado. Uma infinidade de enganos cometidos. Então, agora é a hora de resolver esses enganos através do remédio que é oferecido em cada reunião. É importante ir lá na reunião? Por exemplo, o pessoal que está online. É preciso parar e pensar se já é possível estar presencial. O online ajuda? Claro, foi um recurso extraordinário durante a pandemia. Mas as caras estão voltando. Muitas pessoas estão... Não estou julgando nem condenando ninguém, mas a Cida falou que eu venho aqui para puxar a orelha, né? Então, vamos lá. Muitas pessoas estão acomodadas em casa. Não estou julgando ninguém, cada um sabe as suas razões. Mas vamos analisar as razões? Será que já não é importante eu ir na casa espírita? Por quê? Aqui, os recursos são muito maiores. O trabalho espiritual é muito mais intenso aqui do que em casa. Às vezes, a casa não está com uma vibração tão boa que dê condições para que a espiritualidade venha para ajudar mais amplamente. Então, é preciso ir na casa espírita, é preciso participar da fluidoterapia de uma forma mais ampla, mais completa, que vai acontecer na casa espírita. O passe e a água fluidificada. É um conjunto que tem componentes importantíssimos
e que na casa espírita fica muito mais eficiente. Então é preciso vir à casa para nos fortalecer, para reforçar, para nos tratar preventivamente até, para não atingirmos dificuldades ainda maiores, porque as coisas vão acumulando. E aqui a gente tem melhores condições até de atenção para isso que a Cida chama, muita gente chama de puxar a orelha, a gente precisa disso todo. Puxão de orelha mesmo. E para pensar, é preciso se sentir agredido. Eu tenho uma amiga, sabe que agora eu não faço mais não, né? Que ela ia nas reuniões, né? Quando eu estava falando. Aí depois ela falou, nossa, te xinguei a semana inteira. Eu falei, como assim me xingou a semana inteira? Porque eu fiquei a semana inteira incomodada com o negócio que você falou lá. Você lembra disso? Você conhece essa pessoa? Pois é, ela já viu. Está aqui, presente. Ela ficava assim, te xinguei a semana inteira. Por que você me xingou? Porque eu fiquei incomodado com o negócio que você falou lá, que eu ia fazer, mas eu não posso fazer isso, porque ele falou que não era para fazer. Está vendo? Eu estou xingando. Tem razão, né? Então, eu falei, então tá, assim pode me xingar. Não tem importância, não. Pode xingar. Agora eu Por quê? aumentei a lista. Agora eu aumentei a lista. É? Tem André Rezende e André Alvim. Nossa. Nossa. Rebelde. Exatamente, ele se rebelou. Pois é. Entenderam? Mas é isso. Isso é o remédio que a gente recebe desse hospital, que chama Casa Espírita, que chama Igreja Geral, que chama Casa de Oração. Não importa o nome, não importa a religião, não importa a crença, importa que você tenha um lugar onde você vai para receber esse remédio. E sente bem. E se sente bem com o remédio, se transforma, porque você percebe que o remédio pode fazer um efeito. Quando você experimenta a mudança, você vê que a vida ficou melhor, ficou mais leve, né? E esse remédio, então, é importante. Mas ele precisa ser buscado lá. Aí, então, quem está em casa tem um jeito de receber o remédio, né? Mas, vamos dizer assim, ele não é tão... A visita do médico em casa não é tão eficiente, tão completa, quanto a visita lá no hospital. Que é quando você imediatamente já faz os exames, já tem toda uma assistência, já tem outros recursos para ver outras coisas. Então, a casa espírita tem essa característica do hospital nesse sentido. Tá? A outra, depois do hospital, vem a casa de caridade. Aí, uma casa de caridade, tudo isso que nós falamos aqui é feito por pessoas. Então, isso é feito em nome da caridade. Não é? Mas, em nome da caridade, então, como é que é esse negócio de casa de caridade? Você já viu no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu não leio o livro. Você não leu, não? Não, não tem preguiça. Mas já ouvimos. E já ouvimos da Bíblia, às vezes, de leitura da Bíblia. Essa é a mensagem que eu vou falar aqui. Roubaram minha vida. Né? Então, olha só. A gente já ouviu, ou já leu, né, de alguma forma, aquela questão da caridade segundo São Paulo. Né? Então, o que seria a casa de caridade? A mensagem de São Paulo, ele diz o seguinte, essa mensagem dele tem duas partes. Na primeira parte, ele diz assim, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa ou um símbolo que retinho. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Ok, primeira parte. O que diz na primeira parte?
de alguma forma, ele falou na primeira parte tudo que nós falamos até agora, das atividades que são feitas na casa espírita. Tá? As atividades externas. Mas o que ele falou aqui? Isso me intrigou muito tempo, até eu começar a entender. Ele falou que tudo isso que nós fazemos, e que fazemos em nome da caridade, ele falou, mas se não tiver caridade, isso não vai servir para nada. Ele finaliza assim aqui. Tudo isso de nada me serviria se não tivesse caridade. Aí eu parei e falei, gente, mas tudo isso não é caridade? A gente não vive falando que isso é caridade? Que cada atividade dessa é uma forma de fazer caridade? E eu fiquei intrigado. O que o Paulo quer aqui, né? Que está na Bíblia, na carta aos Coríntios, né? Aí, um dia, eu fui analisar a carta toda. Porque a gente pega essa trechinho, né? E fala, não entendi nada e larga para lá. Mas um dia eu fui analisar tudo, aí vem a segunda parte. Então, a primeira parte, ele falou das atitudes que nós fazemos na casa espírita, nas casas de orações, em nome da caridade. Né? Todas as atividades, as externas, principalmente. Mas aí ele falou uma coisa aqui, que é quando ele vai definir a caridade. É quando ele vai falar do que é realmente a caridade e que ela é construída a partir das atividades. Aí ele vai falar assim, a caridade é paciente. Aí eu me pergunto, eu faço campanha de filho? Faço. Eu sou paciente? Então, se eu faço a campanha do Quirino, mas não tem a caridade da paciência, não, a campanha do Quirino não vai me servir. Não serviu. E aí você vai pegar cada atividade. Você faz aquela reuniãozinha lá para fazer enxovalzinho com as crianças? Ah, bacana, né? A maioria das casas espíritas tem um grupo de normalmente senhoras, né? Que vão para lá, se reúnem todas de uma máquina de costura para fazer enxovalzinho com as crianças. Bacana, né? Mas rola uma fofoquinha lá. Entendeu? Não fica todo mundo rezando enquanto costura? Entendeu? Fica. Não sabia. Fica. Teoricamente. Né? Entenderam? Então, assim, aí todas as atividades. Como é que você faz essa atividade? É aí que vem, então, a caridade é paciente. É branda. Isso é comportamento. Paciência é comportamento. Brandura é comportamento. É bem fazer, é bondade. Comportamento. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Aí você fala assim, eu faço doutrinação dos espíritos lá na casa espírita? Faço. Participa aí, mas desobsessão. Converso com os espíritos e até falo com ele para não vingar, para não prejudicar, para não perseguir, né? Não é assim? Já chega aí no engano. Hã? Já chega aí no engano. Aí você vê assim, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Aí você fala e pensa assim, eu falo com o espírito para ser educado, para ser bonzinho, para ser respeitoso e tal, né? Aí tá, terminou, eu chamo ele de meu irmão, ele me xinga. Ele chega lá, você não tem que fazer, não, ficar aqui, vai para a festa, vai para o bar, vai fazer alguma coisa, né? Você não tem que fazer, não, ficar aqui, atrapalhando a gente, né? Quanta gente ouve isso nas reuniões? Aí, não, meu irmão. Aí fala de Jesus para ele, né? Chama ele de meu irmão e tal. Aí você saiu da reunião de desobsessão. Chega em casa. Apertou a campainha. Demorou 1 segundo a mais para abrir a porta.
Como é que é o resultado disso? Entrou em casa, a pessoa que te recebe, que não estava na reunião, fala, nossa, demorou hoje. Como é que é a resposta disso? Vai comer, por exemplo, né? Ou vai tomar banho, ou vai fazer alguma coisa. Como é que é o comportamento? Se tiver alguma coisa errada com a comida, por exemplo, como que é o comportamento quando você vai, tira a roupa, o sapato, você vai tomar banho, onde você põe a toalha? Como é que você faz quando você usa o vaso sanitário da sua casa? O que você faz com a xícara que você usou, que você tomou café, ou com o prato que você acabou de comer? Entendeu? Aí, o não se agasta nem se azeda. Muitas vezes a gente faz exatamente o contrário, inclusive, que acabou de falar para o Espírito, e ainda provoca o azedume e o agastamento das pessoas com quem nós convivemos, porque fazemos tudo o contrário. Isso provoca um estresse nas pessoas. Então, o que significa isso? O que o Paulo quis dizer? Se eu faço tudo isso, mas não mudo o meu comportamento, não é caridade ainda. Ou seja, não adiantou nada, porque eu continuo do mesmo jeito. Está adiantando? Está. Num processo de aprendizado, está adiantando, mas não adiantou ainda. Então, eu preciso apressar isso. A partir de coisas simples. A partir, gente, de respostas simples. A partir, às vezes, de silêncio. Mas o espírita, ele tem um conhecimento mais leve. Sim. Então, é exatamente por causa desse hospital que a gente está vivendo aqui e desse conjunto de orientações que ele fala que é a porta da casa de caridade, que é a porta que abre o entendimento de como nós devemos nos comportar diante do aprendizado que tem com a tarefa. Então, a tarefa não é simplesmente chegar e fazer uma coisa lá. Você tem que ter um desenvolvimento íntimo a partir do que a tarefa sugere. Aí sim vai ficar mais leve. Se não, você vai ver espíritas, você vai onde uma pessoa teve um contato, uma pessoa que estava começando o espiritismo, ela teve um contato com uma pessoa muito mais antiga no espiritismo. Esse contato terminou de uma forma assim horrorosa, porque a pessoa iniciante falou para ela assim que estava com vergonha de conhecer aquele espiritismo que aquela pessoa praticava. Imagina. A pessoa foi grosseira com ela. A pessoa humilhou essa outra de uma forma assim, coletiva, do público, e a pessoa falou para ela, conversando. Eu estou com vergonha de falar que sou espírita diante de uma pessoa como você. E, claro, tem todas as religiões, né? Mas nós temos que cuidar do nosso meio. Na verdade, nem é do nosso meio, é do nós mesmos. Nós temos que ver a nossa situação. Como eu estou me comportando como cristão, como espírita? Porque nós temos muito conhecimento, então esse conhecimento precisa, eu queria falar, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que sou e o símbolo que retinho. Ainda quando tivesse o dom da profecia, todos os conhecimentos, né? Que conseguisse aqui, que penetrasse todos os mistérios, tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Então, se eu tenho perfeita ciência de todas as coisas, como que eu vou demonstrar isso? Agindo. Se eu demonstro, ou se eu acho de uma forma ainda inconveniente, eu estou demonstrando que não tenho ciência real de todas as coisas. Ou seja, eu não sou espírita. Então, a proposta da Casa Espírita, a proposta do que os Espíritos falaram com Kardec lá no início, era de renovação moral da humanidade. A renovação moral da humanidade vai acontecer a partir do indivíduo. É a renovação de cada um que vai fazer a melhora da humanidade.
a melhora coletiva, ela gera um efeito que é o que a gente já faz, que a gente já espera. Como que é? A culpa é do governo? A culpa é dos líderes responsáveis pela coletividade? A culpa é do outro, a culpa é dos médicos, a culpa é dos advogados, a culpa é dos engenheiros, se generaliza tudo. Tá? A culpa é da outra religião, ou dos outros religiosos. A culpa é dos outros. Dentro de casa, a culpa é dos filhos, e os filhos dizem que a culpa é dos pais. Né? Então, vira uma culpa generalizada do outro. Mas aqui nós estamos entendendo e aprendendo que a responsabilidade é de cada um. É eu que tenho que cuidar. É eu que tenho que melhorar. É eu que tenho que me transformar a partir do entendimento individual que eu recebi da doutrina, do conhecimento. Entendeu? Então, quando acontece essa transformação individual, eu começo a mudar a humanidade. Quando eu mudo, eu sou um dos quase ou mais de 8 bilhões de habitantes que tem na Terra hoje. Eu sou um deles. Eu tenho uma mediunidade desde os 14 anos de idade. Sim. Eu utilizo ela 24 horas por dia. Que bom. O que eu faço positivamente. é ligado à minha mediunidade. Você utiliza positivamente. Direto. Isso. Então, é esse o objetivo. É a gente usar o bem positivamente sempre. Tudo bem. Isso. Então, esse é o objetivo a ser alcançado, né? Por todos nós. Então, sendo parte desses 8 bilhões de habitantes que tem na Terra, quando eu mudo 7 bilhões 999 milhões de habitantes, pode continuar sem mudar, mas um mudou. Então, diminuiu um fazendo coisa errada. Se mais um, e mais outro vai mudando, vai chegar ao objetivo proposto pelos Espíritos quando trouxeram a doutrina. Entendeu? Isso aí vai acontecer dentro da sua casa. Ninguém quer mudar na sua casa, mude você. Mude. A minha família, eles não eram espírita. Sim. Mas, por minha causa, por eu ser espírita, eles foram acompanhando. Sim. E aí vai fazendo uma transformação. Mas e quando não acontece isso? Né? E quando a família não muda? Quando a família, por exemplo, exatamente, você vai forçar. Você vai se comportar por respeito de todos os outros, pela crença ou descrença das pessoas, né? E nessa crença ou descrença do outro, você respeita cada um dentro daquilo que ele vive, que ele quer, que ele acha que é o mais importante para ele naquele momento. Nós vamos fazer a nossa parte. Ou seja, nós vamos dar o nosso exemplo naturalmente. Então, isso é o efeito da casa de caridade. É essa porta que abre para nos ensinar a vivenciar a caridade de uma forma real, ou seja, com mudança de comportamento. A próxima porta é a porta da escola. Então a casa espírita é uma escola? É uma escola. E eu até digo que a escola, na verdade, é a terra. E que a casa espírita, as igrejas todas, são salas de aula. Certo? Então, é uma sala de aula? É. O que dá para comparar com uma sala de aula? Deixa eu achar aqui. Olha só. Sala de aula. Então, o que seria a sala de aula? O centro espírita, a igreja, etc. Todas as casas de oração. Tá? Não fala mais do centro espírita. Aí, olha a relação. Quem que é o mestre? Na sala de aula tem um mestre? Tem. Lá a gente fala que o mestre é o professor. Né? Qual que é o nosso mestre? Jesus. Certo? Então, Jesus é o mestre. Ele é o nosso guia, nosso modelo. Quem que é o aluno? O aluno dessa sala de aula, chamada Centro Espírita, ou Fraternidade Espírita, ou seja, qual nome for, o aluno é o espírito.
Por quê? Encarnados e desencarnados somos espíritos. Tá? A diferença que existe é que o encarnado tem corpo e o desencarnado não tem. Mas nós somos espíritos. Então, abrange a todos. Nós somos alunos dessa sala de aula e muitos desencarnados vêm aqui para aprender junto conosco. Muitos vêm para ensinar e muitos vêm para aprender. Uma quantidade maior vem para aprender. Os amigos espirituais, eles organizam turmas do plano espiritual e trazem para participar das aulas aqui junto conosco. Por quê? Com a vibração humana, com a expressão humana, alguns que desencarnaram, não entenderam direito ainda a questão espiritual, eles vêm aqui, se sentem mais humanizados, se sentem mais próximos da vibração humana, da expressão humana e aprendem com mais facilidade. Então, não é só para os encarnados. Então, o aluno é o espírito. A matéria é o evangelho. Por que o evangelho? O evangelho é a orientação básica para a nossa humanidade, para a Terra. Então, Jesus veio trazer a orientação básica para todos da Terra, independente do título ou do rótulo religioso. Aí você fala assim, mas o budista não é cristão. Ele não é cristão. Mas o ensinamento do Buda tem tudo a ver com o ensinamento cristão. Eu não preciso falar de Jesus. Eu vou falar que Buda é Deus. Como os católicos falar que Jesus é Deus. Eles podem falar também. Mas qual que é o ensinamento que eles dão lá? Mudam as expressões, mas o ensinamento é o mesmo. Então, um budista, ele vai ter, na nossa visão, um comportamento cristão. Um cristão vai ser, na visão do budista, de fato, um comportamento do Buda, do ensinamento do budismo. Entendeu? Por quê? A base lá é o comportamento reto. É o comportamento correto, que é a base da orientação cristã. Falar de outras expressões. Você pega o Sermão da Montanha, que são os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, você tem um resumo ali de tudo que Jesus ensinou. Mas é um resumo de tudo que é religião na Terra. Então, a nossa matéria de estudo é o Evangelho. O Evangelho é estudado aqui usando um método, que é o método que tem na escola, e aqui é o método do Espírito. Qual que é o método do Espírito? É o método ensinado pelo Kardec. Como que é? Bom, agora nós estamos aprendendo a questionar as coisas. Por quê? Nós descobrimos que entramos na condição humana e a grande diferença que existe entre o homem e o animal é a capacidade de pensar, de raciocinar, ter pensamento contínuo, raciocínio. Então, a capacidade de raciocinar é a grande descoberta, é o grande objetivo da nossa humanidade atual. E o método espírita é o método do raciocínio. Por isso, o livro dos Espíritos começa com a primeira pergunta, e tem 1018 ou 1019 perguntas. Por que perguntas? Porque a pergunta induz a uma resposta, a um raciocínio. Uma resposta é resultado de um raciocínio, que tem uma lógica. Então, o raciocínio lógico, ele vai nos levar a pensar a respeito, a buscar a resposta. Se você não tem a resposta, você acaba assumindo um compromisso de buscar essa resposta. Por quê? Para você raciocinar em termos daquilo. Então, hoje nós estamos fazendo um raciocínio sobre a organização da casa espírita, através dessas portas que se abrem. Quando nós formos perguntados agora sobre as funções de uma casa espírita, nós já vamos ter alguma coisa para responder nesse sentido, de acordo com essa lógica, não é? Da mesma forma, a doutrina. Então, o que a doutrina fez?
ela desenvolve esse raciocínio lógico através das perguntas, aí começa, né? O que é Deus? Aí eles vão responder, o que é Deus? Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? O que é Espírito? Como isso? Como aquilo? Por que aquilo outro? Entendeu? Então, esse desenvolvimento do raciocínio vai chegar no desenvolvimento do entendimento do Evangelho. Porque você vai lá, você vai ouvir uma mensagem do Evangelho e você vai fazer as perguntas. Mas quem disse isso? Quando ele ia seguindo de Jericó para Jerusalém, né, estava passando pelo caminho de Jericó para Jerusalém, o cego estava na beira do caminho. E a hora que ele passava, o cego começa a gritar, Jesus, Jesus, porque estou sabendo que era Jesus que estava passando, né? Aí ele começa a gritar, Jesus, Jesus, e o pessoal falando com ele, não grita não, não fala não. E eles gritando cada vez mais alto, até que ele foi chamado. E quando ele foi chamado, Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Aí ele fala, eu volto a ver. Aí Jesus faz a cura da visão dele e ele continua seguindo Jesus. Tá? Quando você vai analisar essa passagem, você vai fazer uma série de perguntas para poder entender esse ensinamento. Ele vinha de Jerusalém, de Jericó para Jerusalém. Quem vinha? Jesus. Jesus e os discípulos dele. Eles estavam à beira do caminho. O que significa estar à beira do caminho? Aí você vai assim, Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou o caminho da verdade e da vida. O cego que estava à beira do caminho era o cego que estava próximo de encontrar o ensinamento de Jesus. Então, e quem era o cego? O cego representa todos nós que ainda não conseguimos enxergar as coisas espirituais, os ensinamentos que vêm dele. Então, cego pode ser assim, é um símbolo, é uma representação das pessoas que ainda não enxergam. O surdo é uma representação das pessoas que ainda não ouvem espiritualmente. O mudo, mesma coisa. O paralítico, a mesma coisa. Está se referindo a pessoas que não estão caminhando, ouvindo, falando, enxergando espiritualmente. Aí você começa a entender qualquer mensagem. O que Jesus falou? Perguntou primeiro para o cego. Que é o que Jesus perguntaria para nós. O que você quer que eu te faça? Aí você vai falar para Jesus na sua prece, na sua resposta. Jesus está perguntando o que eu quero que ele me faça. Você sabe? O que você quer que Jesus te faça? Cada um tem a sua resposta. Aí, deu a resposta. Está nas condições de merecimento do que foi pedido, vai ser concedido. Mas é aí que vem o detalhe importante do entendimento. Porque Jesus fala para ele, a tua fé te curou. Aí você vai perguntar de novo, o que ele quis dizer com essa fé te curou? Porque eu tenho fé e eu não fui curado ainda. Eu tenho um problema, eu tenho fé e o meu problema permanece. Certo? Aí você vai procurar o entendimento. É o método espírita. Perguntar. O que significa isso? A fé está relacionada com fidelidade. Tem a fé crença, que vamos dizer é o princípio da fé. Mas tem a fé comportamento. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, é a fé comportamento. É aquela fé que te faz mudar e ser fiel à lei de Deus, ao ensinamento de Jesus. Então, quando ele fala que a tua fé te curou,
Ele está dizendo que essa pessoa passou todo o tempo que ela precisava passar cega, fisicamente, mas que ela se comportou dignamente dentro de uma fidelidade à lei de Deus. Então, chegou o tempo final da sua aprovação, e agora, quando ele se comportou fiel, Jesus disse a ele, a tua fé te curou. Ou seja, o seu comportamento te curou. Aí você pergunta, por que eu não fui curado? Por quê? Pode não ter chegado o tempo, mas eu preciso avaliar também o meu comportamento. Será que eu já mereço essa cura? Será que eu já estou em condições de conviver com essa cura sem me comprometer? Entendeu? Então, é aí que nós vamos estudando o Evangelho de Jesus, utilizando o método espírita. Sempre perguntando. Eu posso perguntar tudo sobre o Evangelho? Antes não podia, não. Antes era um mistério. Agora pode. Por quê? Porque é uma forma de você entender, buscar um entendimento. Ah, tem uma expressão aqui que eu não entendi. Vai no dicionário. Vê lá se tem uma outra opção lá, fica mais caro. Então, estudar o Evangelho é isso. Aí, com a doutrina espírita, você vai clareando tudo isso e vai facilitando. Tá? Então, é o método espírita. Ele fala lá que tem a matéria do Evangelho, tem a prova e tem o diploma. A prova, fatos da vida, os acontecimentos da vida, normais. A prova e a expiação, que nós chamamos de prova e expiação, você vai ser submetido à prova. Tá? Você só vai receber o diploma se você passar bem como é na escola. Né? Se bem que hoje não tem bomba mais, né? Mas, assim, como isso foi feito na época lá em 1900 e pouco, né? Então ainda tinha esse negócio de levar bomba. Então você só passava se passar bem na prova. Tinha uma média para passar, né? É assim, a vida é assim. A vida espiritual é assim. Você é submetido às provas. Essas provas, às quais você é submetido, que são as provas da vida, fé inabalável só é a que pode encarar a razão, o fato, o acontecimento, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Então, as provas são os fatos, são os acontecimentos. São as situações do dia a dia, os acontecimentos do dia a dia. Qual foi a prova? Ah, o marido que fez isso aqui. A mulher que fez isso, aquilo outro. É o pai que fez não sei o quê. É o filho que agora resolveu mudar de comportamento. São as provas. O dia a dia do ambiente mais familiar. E a prova de trabalho, né? Trabalho externo. Tem a prova do dia a dia da rua. Tem a prova da enfermidade. Da pandemia. Eu acho que a fé em Deus é tudo. Isso. Então, a fé, ela vai, se ela for racional, você vai resolvendo tudo isso e vai se comportando dentro disso. Né? Então, a base é isso. Para tudo isso, para a construção dessa fé, o Espiritismo vem trazendo para nós toda a orientação na Casa Espírita. Nós temos todos esses recursos. Precisamos utilizar esses recursos em nosso benefício e em benefício daqueles com quem estamos convivendo. E no dia a dia, nos comportar de acordo com o nosso aprendizado. Estaremos sendo cristãos, estaremos sendo espíritas, quando nos comportamos coerentemente com esse ensinamento que nós recebemos. Ok? Eu pergunto se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, algum acréscimo, se alguém quer falar alguma coisa. Vou concordar contigo. Não quer? Eu vou concordar com essa Não é para pensar a semana toda. semana toda. Eu preferia que vocês pensassem a verdade. Evangelho é isso. Essa questão de pensar. Eu levantei Filosofia, né? É um dos primeiros. né? Quarta para quinta, entrevado. Eu não consegui andar.
eu comecei a fazer minhas meditação, fui lá no São José, dei bênção para ele, que eu tenho um santinho, eu fiz minhas orações. Do nada, eu comecei a andar. Eu não estava andando. Eu não estava andando. Eu estava entrebado, não estava andando. É obedecimento. É conclusão. Fiz minhas orações, Isso. eu, como sou espírita, fui lá em São José, dei bênção para ele. Eu falei, me ajuda, eu não posso ficar enterrado, não. Eu tenho muita coisa para fazer. Do nada, a dor foi embora. Que bom. É isso aí. Bom, então, dentro dessa questão da escola, nós temos os curso de passe, curso de expositor, curso de atendimento fraterno, curso para doutrinação, tem diversos cursos. Nada assim com uma grande especialização. Tudo com o objetivo de chamar a atenção para que nós nos transformemos e tenhamos algum método, alguma orientação para ajudar as pessoas a se transformarem. Então, por isso, é uma escola ampla nesse sentido. Porque quando você faz um curso de expositor, por exemplo, você não está fazendo um curso de expositor com, vamos dizer assim, carregado de orientações técnicas, pequenas dicas, só para você ter um direcionamento para dar continuidade. Por quê? É muito importante que você estude o material que você vai passar. E quem quiser se especializar, quem quiser melhorar mais, tecnicamente, faz curso fora. Tem muitas obras aí que dão orientação, obras externas, que dão orientação de como falar bem em público, por exemplo. Dá muita dica. Então, no curso, a gente dá algumas dicas, mas muito mais incentivo para que as pessoas queiram fazer. Porque nós precisamos divulgar o Evangelho de Jesus. Mas aonde que é isso? Hã? Aonde? Por quê? Essa aula. Nas casas espíritas, em geral, tem. As Aqui casas tem? promovem. Bom, aqui eu não sei se já teve, se tem algum. Mas as casas promovem. Por exemplo, a direção da casa pode promover um curso de expositor. E falar, nós vamos fazer um curso de expositor aqui na casa, vai durar aí 4 semanas. Nós vamos ter, no final do ano, curso de expositor de passe e o atendimento fraterno. Então, Ou eles vão vir aqui, o Vicente, a turma do Gero, ou eles vão vir aqui, ou a gente vai. A gente está planejando com ele. entendeu? Então, na casa tem, a casa pode promover, pode convidar gente de fora para vir fazer, ou organizar um grupo para casa para ir em outro lugar onde tenha o curso para fazer. Então, é possível ser promovido, porque não tem pré-requisito nenhum, assim, de muitas exigências, né? É só arranjar as pessoas que tenham alguma experiência para vir passar o material do curso, seja de qual for. Então, a gente faz, por exemplo, esse de expositor, né? Os mais comuns, expositor e curso de passe. A gente, que é o grupo itinerante, a gente às vezes faz de uma vez só. A gente faz um encontro de 6 horas, com intervalos, claro. E aí a gente faz divisões, né? E ao longo dessas 6 horas, a gente dá todo o material do curso. E até uma parte prática, dependendo da situação, para que as pessoas possam experimentar como que é fazer. Né? Então, por exemplo, tem um curso de atendimento fraterno. Você vai explicar para a pessoa, é importante conversar, ouvir. Você precisa saber o básico do atendimento fraterno. E o básico do atendimento fraterno, o básico da doutrinação, por exemplo, do doutrinador, do esclarecedor, o básico é ouvir, saber ouvir. É você saber prestar o ouvido, ouvir com atenção, com cuidado, sem prejulgamento, né? Sem condenação, para entender a história que a pessoa te trouxe, para você dar uma orientação para aquela pessoa dentro daquilo que ela trouxe. Né? Tanto no atendimento materno, quanto na doutrinação, é muito parecido o comportamento que faz. E todos nós estamos aptos a fazer. Não tem uma exigência específica. Tá? Então, a pessoa faz um curso para entender como funciona,
E ela vai fazer sem problema, né? Então, tem outros cursos, por exemplo, tem os módulos sobre mediunidade. Muitas casas têm o módulo 1, 2, 3, 4, 5, e vai, né? Por quê? Os módulos vão mudar de fase. Então, cada módulo vai estudar uma fase da educação mediúnica, por exemplo. Então, vai aprofundando, na medida que vai mudando de módulo, vai aprofundando, porque é um jeito de preparar, teoricamente, as pessoas para elas irem depois trabalhar na prática com a mediunidade. Então, tudo isso que está ao nosso alcance, tudo isso é oferecido pela Casa Espírita, tudo isso é um conjunto que é uma casa espírita, uma fraternidade espírita, uma sociedade espírita, associação, tem um monte de nome, né? Então, casa de oração, oficina de trabalho, pronto-socorro, hospital, casa de caridade e escola, sala de aula. Tá? Esse conjunto aí tem toda a organização de uma casa espírita. E essas são algumas das principais portas que se abrem quando uma casa inicia. As casas começam no plano espiritual. Quando ela é concretizada aqui, está tudo organizado lá, já. Não começa aqui para depois eles começarem lá, não, ao contrário. Quem vem organizar uma casa espírita, vem aqui uma pessoa tipo a Cida, por exemplo, que está aqui, que eu sei desde o início, né? Era lá no outro lugar, indo lá numa casa alugada lá, a Cida já estava lá. Conhecia aqui, através da Cida. Então, ela é uma pessoa que está ativa aqui o tempo todo. Essa atividade dela aqui não começou aqui. Ela começou lá no plano espiritual. Quando ela fez a programação espiritual dela, já constava essa atividade. Não é só dela, não, de todos nós. Todas as nossas atividades aqui foram programadas no plano espiritual. A gente escolhe lá. Tem escolha da prova, né? A partir da questão 258 do Livro dos Espíritos. Escolha das provas. A gente escolhe lá. Escolhe a parte espiritual dos nossos comportamentos. Escolhe onde nós vamos agir, trabalhar, atuar para desenvolver isso. Aí a gente escolhe, vamos lá para o Espiritismo. Né? O nosso caso tem que ser lá no Espiritismo. A gente vem para o Espiritismo. Chegou aqui, tudo já estava programado. Aí a gente vem cumprir a programação. Tem dificuldade, como ela falou? Tem. Mas quem está programado para vencer as dificuldades. Com um pouquinho de boa vontade. Se não tiver um pouquinho de boa vontade, mas aí já é a escolha do momento. Porque a gente está sempre escolhendo. A gente escolhe todo dia, toda hora. Tudo. Toda hora você tem uma opção de escolher. Hein? Livre-arbítrio. Isso. Então, você está escolhendo o tempo todo. Você pode programar lá e, ao chegar na hora aqui, você escolher que não quer isso. Morrer de preguiça, né? Ou ficar com preguiça e ir para um outro lado qualquer, né? Agir de uma outra forma. Você pode escolher organizar uma casa espírita, participar de uma casa espírita, e depois você até desviar o objetivo da casa. Porque se você tem a liderança, tem o seu comando, você pode desviar o objetivo. Pode, completamente, é a escolha. As pessoas que vão junto, elas estão escolhendo ir junto ou não. Alguns não vão. Então, tudo tem muito a ver com escolha. Mas a programação é no plano espiritual. Tudo programado lá. Tem um material do Divaldo que fala da mansão lá, né? Mansão do Caminho. Tudo programado no plano espiritual muitos anos antes de acontecer aqui. Então, quem veio para materializar aquela organização toda lá, já veio sabendo que a coisa estava para acontecer. Tinha que acontecer. O Divaldo era um deles, o Nilson, e muitos outros que foram os cabeças mesmo lá, todos eles foram programados no plano espiritual e chegaram aqui e colocaram a coisa para andar. E assim todas as outras organizações. Então, a Casa Espírita tem essa característica também, de ter sido programada para que nós viéssemos exercer a nossa atividade aqui. E, finalizando, nós temos aqui uma mensagem
muito interessante, que diz o seguinte: o título é Seja voluntário. Seja voluntário na evangelização infantil. Não aguarde convite para contribuir em favor da boa nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho. A gente nunca estará sozinho. Seja voluntário no tempo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições em algum setor hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine desde já livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo. Não se sinta realizado. Cultive espontaneamente as tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessamos, portanto, em serviço, o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. Há mobilização de todos, cada qual poder servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Olha só, isso é sério. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso mestre e Senhor. Essa mensagem do Caibar Schubel. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso mestre e Senhor. Então, sejamos voluntários. Nós já sabemos quais são as tarefas, quais são as atividades. Escolha um. Escolha um que goste, que se interesse primeiro. Tem uns que a gente não gosta. Eu não pode gostar de determinadas coisas. Não faça essa ainda. Mas se prepare para gostar de todas. Para poder fazer todas. O que é importante é que a gente se prepare para fazer tudo que chegar, para que a gente esteja igual o Ananias está. Quando Jesus falou Ananias, assim Jesus falou, né? Ananias. Eu, Ananias, aqui estou, Senhor. E aí Jesus fala com ele, vai lá, sabe aquele Saulo que tem uma carta para te prender? Tá doido para te pegar? É. Então, ele está lá na rua de mim. Você vai lá dar um passe nele, e está certo. Você vai lá dar um passe nele, e ele vai voltar a enxergar. E você vai furar. Eu, meu Senhor, Imagina a gente no lugar do não é Ananias. ele, não é ele que está vindo perseguir para prender a gente. Jesus fala, Ananias, vai lá. E o Ananias vai.
e chega, se identifica com Paulo e dá o passe em Paulo. E o Paulo volta a enxergar. E ao voltar a enxergar, o perseguidor se transformou no maior divulgador do cristianismo daquele. Essa é a tarefa nossa. Ser divulgador do evangelho que nos curou. Um dia nós chegamos aqui cegos, surdos, mudos, paralíticos, com alguma dificuldade. Ele nos ajudou. Agora vamos retribuir a nossa gratidão, a nossa retribuição vai acontecer melhor com o trabalho. Façamos isso sendo voluntário. Muito obrigado pela recepção, pela oportunidade, pela presença de todos, tanto os online quanto os presenciais. Jesus continue abençoando a casa, iluminando os corações dos dirigentes em especial, para que a casa continue crescendo, continue oferecendo aquilo que a doutrina vem oferecer através das casas espíritas. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Geralmente, deixa uma frase. Deixa eu ver. Nós vamos agradecer ao Valdir. Mas, primeiramente, quando o Valdir estava falando, e eu sentada refletindo, e agora, principalmente, que vem trazer a fala de Ananias para nós, eu me remeti lá ao Pai, quando ele chamou Maria. Vocês já pensaram, prepararam para pensar nisso? Chamou Maria e disse a ela que ela queria ser a mãe de Jesus, trazer o Salvador. Imagina a responsabilidade e ela dizer para o Pai: aqui estou eu, faça-se em mim segundo a tua. Quando o Valdir lembrou ali de Ananias, eu lembrei de Maria Santíssima nessa hora. E lembrando também de um dia que, numa palestra, o Valdir disse para a gente, né, a respeito de Maria, ele disse: imagina, quando nós pensamos em Jesus, imagina essa barriga, esse ventre que gerou o Salvador. Então, durante todo o tempo aqui, ele falando e eu pensando nas portas. Temos a certeza que para todos nós aqui, os presentes, os virtuais, muitas portas se abriram. Quando ele vem trazendo a caridade dessa forma, sobre como Paulo via e vê a caridade, eu acredito que para nós, hoje, abre a porta do sentimento. E essa, com certeza, é a maior porta, porque se eu venho, assisto uma tarefa, assisto uma palestra, participo de um curso, mas eu preciso ter essa renovação íntima, abrir as portas do sentimento, do coração, porque se eu não faço isso com sentimento no coração, e o exemplo está aí, quando eu vejo o Valdir falando, depois eu vou brigar tanto com ele, é porque ele vem aqui e passa isso de uma forma que a gente percebe essa renovação e aquilo vai comigo, me incomoda. E no dia a dia, eu vou lembrar disso, lembrar desse incômodo. E a cada vez que eu me sentir incomodada, é um momento que eu estou pensando e buscando a minha renovação. Então, nós agradecemos a você, Valdir, por essas portas que foram nos apresentadas hoje, que nós vamos, com certeza, meditar nessas portas aí por um bom tempo. Isso vai sempre me incomodar. É aquela semente que foi lançada.
que vai ali de acordo com a minha terra, que é íntima, né? E com a minha vontade, com a minha força de vontade, né, Cida? Adubando aí essa semente. Tenho certeza que quando essa semente foi lançada lá atrás, sobre a construção aqui, né, física, isso veio aí germinando, e nós hoje só temos a agradecer, né? Nós finalizamos o evento sempre com a música Paz pela Paz, recomendando que neste momento nós possamos fazer mesmo essa vibração, né, pela paz, por essa paz aqui desse mundinho meu interno, por essa paz maior aqui, por nós encarnados, desencarnados, pelo nosso planeta, por esse momento que estamos vivendo, tão aí conturbado, né, mexendo com cada um de nós. Eu sempre falo que a porta, cada dia, ela está ficando mais estreita. E nós temos que ir pensando nisso. Então, vamos fazer esse momento de vibração na prece e na música Paz pela Paz, que vai ser em seguida, fazer esse movimento de vibração por cada um de nós, encarnados e desencarnados, para que nós tenhamos forças para passar por esses momentos. É um desafio? É desafiador? É. Mas que nós tenhamos essa força. Então, buscamos em Jesus, buscamos nos amigos espirituais, na doutrina espírita, os conhecimentos necessários, que serão as nossas muletas para nós passarmos por esse momento. Eu gostaria de saber se tem alguém que queira fazer a prece final. Alguém presente? Fique à vontade. Qual que é seu nome? Ademir, então, vai fazer a prece final por nós. E, em seguida, o Tiago vai colocar a música pela paz. Paz pela paz. Antes disso, Ademir, eu só quero agradecer a todos os presentes, agradecer a você, Cida, pelo convite, agradecer a casa que acolhe o Espiritismo Itinerante, agradecer a cada um aqui presente e online, por esse momento, por essa oportunidade que nos deu dessa tarefa de manhã, dessa reunião, desse tempo tão bom para nós. Foram tantas as portas aqui que nos abriram, né? A porta da casa física, a porta da casa espiritual. A gente quer muito agradecer a você. Eu acredito, se não me engano, nós também estamos completando 11 anos, né, Tiago? Foi 2011 o itinerante? Acredito que nós estamos, né? Isso? Então, o itinerante também está completando 11 anos junto aqui com a casa, né? Então, isso muito nos honra por essa oportunidade que nós estamos tendo de vir trazer ou de vir compartilhar essa pequena sementinha, né? Mas que aqui a gente está tendo essa oportunidade. Então, eu falo aqui em nome de todos do grupo, né? Porque hoje só veio uma pequena parte, tem uma outra parte que não pôde estar presente, mas a gente agradece muito a essa casa e esperamos poder contar com seu convite para vir mais vezes, tá bom? Então, a Ademir vai fazer a prece final por nós e depois nós vibraremos na música Paz pela Paz, finalizando aqui o nosso encontro de hoje, tá bom? Nossa gratidão a todos por esse momento de reflexão. Bacana demais as palavras do nosso irmão Claudio. Tocou realmente no coração, nos colocou de forma a refletir a semana toda. O que nós podemos fazer para essa mudança, essa melhora. Então, vamos levar o nosso pensamento a Deus, agradecer o dom da vida, a oportunidade da encarnação, esses amigos de jornada, agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão, que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Com a nossa gratidão. A espiritualidade amiga que se faz presente no nosso anjo da guarda,
os nossos mentores, mentor da casa, está presente nesse momento, abrindo os nossos corações para esse entendimento. E que nós possamos, ao sair daqui, continuar com essas vibrações positivas, esse pensamento bacana, de querer dar, de querer renovar as nossas atitudes, a nossa vida. Porque quão importante a palavra que o nosso irmão traz. Mas mais importante ainda, a gente buscar colocar em prática todos os dias, todos os momentos. Isso verdadeiramente venha pulsar nos nossos corações. Então, Senhor, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, por esse momento de reflexão. Esteja conosco, e levando um pouquinho do seu amor a todos os nossos irmãos que ficaram nos nossos lares. Que ao retornar, nós possamos também levar um pouquinho deste amor, dessa luz, que vai irradiando todo o planeta. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. E sede conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos todos então ficar de pé e vamos para o Thiago vai passar.
Saudamos esta tarde. Um abraço, não pode dizer. Juntinho ali, agarradinho. Um abraço. Um abraço. De longe, carinhosamente, para Abraço todos mental. aqui presentes e para todos que estão online. Nosso abraço carinhoso e nossa gratidão pela presença de todos. Obrigado. Vamos em paz e que Deus nos abençoe. Só um minutinho. Com todos.